Então, nesse vídeo eu vou fazer uma introdução breve à teoria da sintaxe espacial. Eu vou, na verdade, dividir em dois vídeos para não ficar muito longo. E vou começar, então, falando um pouco sobre a origem da sintaxe espacial. Ela foi criada lá no final da década de 70, começo da década de 80, pelo Bill Hiller e a Julianne Hanson. São dois professores da University College London. Bill Hiller, na verdade, faleceu ano passado, em 2019. E a obra que realmente consolidou a teoria é um livro chamado The Social Logic of Space, que foi publicado em 84 e lança todas as bases assim mais importantes da teoria. É difícil definir assim em poucas palavras o que é sintaxe espacial. Ela, na verdade, vem sendo desenvolvida desde então desde a década de 80 até hoje, ela vem sendo aprimorada, expandida. E por isso é difícil, né, conseguir sintetizar em poucas palavras o que ela representa. Mas a gente poderia dizer que a sintaxe é um conjunto de modelos descritivos e de teorias sobre a relação entre o espaço e a sociedade. E é um conjunto de modelos que usa como base uma perspectiva basicamente relacional, que a gente chama também de configuracional. A gente vai explicar isso um pouquinho melhor daqui a pouco. E esse conjunto, então, eles seriam compostos por, primeiro, um sistema descritivo do espaço e das relações entre os espaços. Depois, por medidas quantitativas, que de alguma maneira tentam sintetizar aspectos da condição de um espaço em relação a todos os outros. E, por fim, por modelos explicativos, e aí eu estou chamando de modelos explicativos teorias e hipóteses sobre as relações entre a forma física e outros aspectos do espaço que são considerados relevantes, por exemplo, o movimento de pedestres, a copresença no espaço, os usos do solo, as centralidades e assim por diante. A sintaxe ela se difere de outras teorias ou de outras abordagens por ter uma ênfase muito grande, como já comentei, na relacionalidade do espaço, em como os espaços se relacionam entre si. Em contraste com o que o John Pepones chamou de uma abordagem localista dos espaços urbanos. E ele dá o exemplo aqui desse levantamento, desse, desse catálogo de formatos e proporções de praças feitas pelo Rob Krier, em que fica muito claro que o que era considerado mais importante era o formato das praças, é, a quantidade de ruas que chegavam até ela, como que essas ruas chegavam, o tamanho das praças, a proporção entre o seu tamanho na horizontal e a altura das edificações, e pouca ênfase se dava para o papel que essa praça desempenhava numa estrutura urbana mais ampla. E aí, nesse sentido, Bill Hiller, em 2007, na verdade, num livro chamado Spaces the Machine, que foi publicado originalmente em 96, ele disse que lugares não fazem cidades. Ao contrário, são as cidades que fazem os lugares. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as cidades elas não são apenas um amontoado de lugares fragmentados específicos. E, na verdade, o que faz um lugar ser aquele lugar é a relação que ele estabelece com o restante da cidade. Então, se eu pegar, por exemplo, uma praça central de uma cidade e se eu conseguisse reproduzir essa praça exatamente nos mínimos detalhes em um outro lugar, por exemplo, na periferia da mesma cidade, ela seria uma praça completamente diferente, porque estabelece relações completamente diferentes com o seu entorno, seja o entorno imediato, seja com o todo da cidade. Por isso é que o conjunto da cidade, o conjunto das relações que são estabelecidas, é que fazem os lugares serem o que são.
E que tipos de espaços, então, a gente está falando quando a gente fala de sintaxe espacial, né? Que tipo de espaços ela se propõe a estudar e analisar? Numa primeira escala, seriam os espaços arquitetônicos, casas, lojas, bibliotecas, museus, hospitais, restaurantes e assim por diante. Então, são muito comuns estudos sintáticos, especialmente em bibliotecas e museus, mas a gente também vê bastante em casas, apartamentos e outros tipos de plantas também. Depois seriam aqueles espaços urbanos, mas numa escala ainda ampliada, né? Praças, pátios, parques, conjuntos habitacionais, uma escala mais ou menos de transição entre a escala da cidade como um todo e a escala da edificação. E a terceira escala seriam escalas mais da cidade como um todo, né? Então, bairros, regiões, cidades, áreas conurbadas, às vezes países inteiros já foram modelados segundo a sintaxe espacial. E quais aspectos da sociedade e das dinâmicas espaciais? Então, o principal deles é a configuração do sistema viário, então o sistema de ruas de uma cidade representando o sistema de espaços abertos e as possibilidades de circulação dentro dessa cidade. Os encontros informais ou a densidade de pessoas e de movimento nas ruas das cidades. A facilidade de se orientar no espaço, o quanto que um espaço ou um conjunto de espaços, uma rede, é legível para os seus usuários ou é difícil de se encontrar ali. A densidade de usos comerciais, o surgimento de centralidades urbanas, então onde elas surgem, por que elas surgem nesses locais, de que maneira elas surgem e se desenvolvem e assim por diante. E a relação entre a acessibilidade e a importância do espaço. Então, tem alguns estudos que tentam examinar essa relação entre a acessibilidade que é proporcionada pelo sistema de barreiras e permeabilidades. Essa acessibilidade é capturada por alguns indicadores da sintaxe espacial que a gente vai ver mais para frente. Então, eles estudam a relação dessa maior ou menor acessibilidade com a importância que os usuários ou que as pessoas que conceberam aquele espaço atribuem a ele. Então, por exemplo, se a gente pensar numa casa, será que o espaço que é mais acessível também é o mais importante, a sala principal? Ou num museu, ou numa biblioteca? Quais são os espaços que são mais importantes e quais são os espaços que são mais acessíveis? E há uma relação entre esses dois aspectos? E aí, para a gente começar a entender um pouquinho, de uma maneira um pouco mais concreta, como é que a sintaxe opera, como é que ela analisa os espaços, a gente pode começar com dois exemplos muito simples, né, mas bastante reveladores. Se a gente olhar aqui na figura da esquerda, a gente vai ver que os espaços A e B eles têm praticamente as mesmas características dos espaços A e B aqui da direita, né? Com uma diferença que é importante, que é de que o espaço B aqui na esquerda ele tem uma conexão direta com o espaço C, que poderia ser o espaço exterior, enquanto que aqui na direita não existe essa conexão. Isso resulta em espaços com personalidades, vamos dizer assim, muito diferentes. Então, se aqui na esquerda eu tenho acesso direto, na direita eu preciso necessariamente passar pelo espaço A para poder chegar no espaço B. E isso faz com que o espaço B aqui da direita seja completamente diferente do espaço B aqui da esquerda. Então, a gente poderia pensar, por exemplo, que aqui na direita o espaço B poderia ser um consultório e o espaço A seria a secretaria ou a recepção, e ela controla o acesso para esse espaço B. Já aqui na esquerda, o espaço A e B parecem muito mais simétricos um em relação ao outro, muito mais parecidos, porque eles estabelecem as mesmas relações tanto entre si quanto com o terceiro espaço, que é o C. Então, eles poderiam ser talvez quartos de um hotel e o C poderia ser o corredor, ou eles poderiam ser duas salas de aula e aqui o seu corredor.
Então, só essa pequena diferença na relação entre os espaços já causa uma grande diferença no tipo de espaço que a gente está considerando. Então, os espaços, ou mais especificamente as relações entre eles, criam padrões de barreiras e de permeabilidades, que por sua vez podem gerar padrões de movimento e de encontros, que podem ser densos ou esparsos entre os diferentes grupos sociais. Então, essas barreiras e permeabilidades, elas geram algumas possibilidades de deslocamento e elas bloqueiam outras possibilidades. E o conjunto desses potenciais, dessas possíveis movimentos e os movimentos que são dificultados, por sua vez gera padrões de encontro, né, entre diferentes grupos sociais. Podem ser os moradores de uma área, pode ser entre moradores e visitantes, pode ser, por exemplo, entre turistas e moradores, pode, dentro de um hospital, ser entre os funcionários e os pacientes, e qualquer grupo social que a gente quiser imaginar. Então, se a gente olha aqui uma imagem aérea de Campo Grande, a gente vê que a gente imagina que mesmo que a gente tenha diferentes grupos sociais habitando nesse espaço, que seria relativamente fácil deles se encontrarem, né? Esse sistema viário em malha, uma grelha quase perfeitamente regular, é um tipo de configuração que permite muitas possibilidades de deslocamento e tende a gerar poucas barreiras para esses encontros. Por outro lado, se a gente olhar essa outra configuração também na mesma cidade, a gente vai ver que existem aqui algumas configurações do tipo condomínio fechado que limitam bastante as possibilidades de deslocamento, né? Então a gente tem muros rodeando esses espaços, apenas uma ou duas entradas para eles, né? E não é muito difícil da gente perceber que se a gente tiver grupos sociais diferentes morando dentro e fora, que as possibilidades de encontro deles são bastante reduzidas em relação àquele outro cenário que a gente viu anteriormente, né? Então, provavelmente as pessoas que estão aqui, eles só saem por aqui, pegam de repente a via principal e vão para o centro da cidade, e esses daqui vêm para cá. Então, essas pessoas quase nunca precisam se encontrar, ou pelo menos sim, a probabilidade de que se encontrem é bastante reduzida em relação a uma configuração em que essas barreiras são menos óbvias. Aqui a gente vê também que entre essas casas dessa linha e as casas dessa linha tem um muro, né? Então não tem nenhuma possibilidade de conexão pela malha viária. Então, se a pessoa daqui quer encontrar a pessoa daqui, ela tem que dar uma volta, sair por aqui e chegar até o outro lado. Então, à medida que essas barreiras vão se somando dentro de um sistema, vai ficando cada vez mais difícil das pessoas se encontrarem em alguns lugares. Bom, e quais são as unidades espaciais, então? Então, como a gente comentou ali no começo, a sintaxe espacial ela seria composta por três partes. Um modelo descritivo, que tenta descrever o espaço, um modelo de como essas relações acontecem entre espaços e depois modelos explicativos da relação da forma do espaço com outros aspectos. Então, começando pelo modelo descritivo, uma das grandes contribuições da sintaxe foi no modo como ela descreve os espaços e como ela representa os espaços de uma maneira que depois eles possam ser manipulados dentro dos estudos urbanos. Então, o espaço ele é intrínseco às atividades humanas. Quase praticamente todas as atividades que a gente desempenha de alguma maneira são feitas no espaço, estão sendo influenciadas por ele. E tem uma lógica, o espaço ele não é neutro, ele tem uma lógica geométrica e isso influencia o modo como a gente percebe e utiliza o espaço. Então, por exemplo, as pessoas tendem a se mover em linhas, ainda que não sejam linhas retas, mas a dimensão principal do movimento é de uma linha. Elas tendem a se encontrar e interagir em espaços convexos. Então, a gente vê quando, por exemplo, tem um grupo de pessoas que está conversando, eles tendem a fazer uma forma geométrica parecida com uma roda, de maneira que todos possam se ver
e olhar o que o outro está fazendo. E também possuem campos de visão que são mutáveis, eles vão mudando à medida que a gente se desloca. Então, se a gente olhar aqui, imaginar que tem uma pessoa aqui nesse ponto azul, ela teria um campo de visão que é mais ou menos isso que está representado por esse polígono. Por outro lado, se a gente tiver uma outra pessoa aqui nesse ponto cor-de-rosa, ela teria um campo de visão bastante diferente, que até se sobrepõe em uma determinada porção, mas que é fundamentalmente diferente, que ela consegue enxergar, ela consegue captar informações do ambiente que são diferentes dessa outra pessoa que está nesse outro ponto. E aí, como é que isso se traduz, então, mais concretamente? Os espaços eles podem ser estudados e descritos de várias maneiras dentro da sintaxe espacial. Por exemplo, através de cômodos, né? Se a gente estiver analisando uma planta, a gente poderia considerar que cada espaço, cada ambiente dessa planta é um espaço, e a gente poderia considerar que cada porta ou cada permeabilidade entre dois ambientes diferentes seria uma conexão, uma relação entre eles. A gente pode trabalhar também com espaços convexos, que são espaços nos quais quaisquer pontos, quaisquer dois pontos incluídos, inseridos nesse espaço, conseguem se enxergar sem problemas, como a gente vê aqui. Os espaços não convexos seriam espaços em que, em alguns pontos, eu não consigo enxergar um outro ponto do mesmo espaço. Então, se tiver uma pessoa aqui e outra aqui, não daria para ver. Então, esse é um tipo de unidade espacial que era muito utilizado no começo da sintaxe, hoje em dia já não é mais tão popular, e que é interessante quando a gente está analisando esse tipo de espaços numa escala bem ampliada, né? Dificilmente a gente conseguiria usar para a escala de uma cidade inteira. E eles são bastante úteis para estudar algumas relações, algumas métricas a gente consegue tirar a partir deles, como por exemplo o número de portas ou densidade de portas ou janelas em relação ao perímetro desses espaços convexos, a quantidade de espaços convexos que são cegos, ou seja, que não tem nenhuma porta ou nenhuma janela e assim por diante. Depois, uma outra unidade espacial são as linhas axiais, que são entendidas como linhas de visão e de movimento. Então, as linhas axiais elas são uma abstração que tenta representar dimensões possíveis tanto de visualização quanto de movimento, que eu possa ver e que eu possa caminhar ou me deslocar ao longo dela. Então, se eu olhar aqui, eu tenho aqui isso aqui é o centro de Florianópolis, eu tenho a Felipe Schmidt, que é a principal rua, ela inteira seria representada por uma única linha axial, porque não existe nenhuma barreira, nenhuma mudança de direção e eu conseguiria traçar uma linha reta pegando a rua inteira. Isso aqui seria uma outra linha axial, aqui mais uma linha axial e assim por diante. Cada uma dessas linhazinhas aqui são linhas axiais. E por último, a sintaxe um pouco mais recentemente incorporou esse conceito de isovista, que a gente já viu ali atrás um pouco disso, que nada mais é do que o polígono que é determinado pelo conjunto dos pontos visíveis a partir de um ponto raiz, um ponto que eu esteja considerando como referência. Então, se esse ponto raiz for esse ponto aqui, e eu tiver barreiras aqui à visão, e aqui eu não tiver uma barreira à visão, mas uma barreira ao movimento, a isovista vai ser esse polígono que está aqui em vermelho e que representa todos os pontos visíveis a partir dele. Então aqui tem um videozinho que mostra mais ou menos como essa isovista ela vai mudando à medida que o usuário ou o observador vai se deslocando pelo espaço, né? Então às vezes ela fica mais espalhada como um catavento, às vezes ela fica mais afunilada, às vezes ela permite uma área maior, às vezes ela permite visualização de uma área menor, mas de qualquer forma ela vai se modificando à medida que a gente vai caminhando. Bom, e aí a gente passa então agora a
a ver quais são as relações que a sintaxe espacial costuma contemplar. A gente já falou então de quais seriam as unidades espaciais, como a sintaxe descreve o espaço, e agora a gente vai ver um pouquinho como que ela descreve as relações entre os espaços. E a primeira delas é a relação de conectividade. Então, no caso das linhas axiais, é muito simples. A gente considera que uma linha axial está conectada com outra linha axial quando ela cruza essa outra linha axial. Então, no caso aqui da Philips-Schmidt, a gente teria uma conectividade total de 16 linhas, porque ela cruza com 16 linhas. Aqui a gente vê 3 linhas axiais chegando, então a gente teria 3 conexões com a linha axial que está representando a Philips-Schmidt. E a segunda relação é uma relação de distância ou de profundidade. A gente costuma usar esses dois termos para representar a mesma coisa. E ambos se baseiam na relação de conectividade para a gente poder determinar a distância. Então, em termos de linhas axiais, a distância é o número de passos que eu preciso dar para ir de uma linha até outra. Então, se eu tenho aqui essa linha axial da Philips-Schmidt, para eu saber a distância para essa outra linha azul aqui, eu vou ter que contar quantas linhas eu preciso passar para chegar até lá. Então, eu contaria uma linha, que é essa roxa, mais uma linha, que é a própria linha de destino. Então, eu digo que dessa linha azul para essa linha azul, eu tenho uma distância de 2 passos topológicos. Então, o passo topológico nada mais é do que essa mudança de direção que eu tenho quando eu passo de uma linha para uma outra linha que está conectada diretamente a ela. Já para essa outra linha azul, a distância topológica, ou a distância em termos de passos topológicos, é bem maior. Então, eu preciso passar por uma linha axial, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas axiais. Então, a gente diz que a Philips-Schmidt está a 7 passos topológicos da Hercílio Luz, portanto, bem mais distante do que ela está daquela outra linha que a gente viu no slide anterior. E a gente pode usar a mesma lógica para analisar, por exemplo, uma outra descrição do espaço, que é de uma planta baixa, em que os espaços, em vez de serem linhas axiais, são os ambientes dessa planta. Então, a gente tem aqui 12 ambientes, né, cada um deles determinando um espaço aqui de uma desses ambientes da planta, sendo que o número 1 é o espaço exterior, e a gente pode construir um grafo que mostra quais são essas relações de uma maneira que é interessante para depois a gente entender as demais medidas da sintaxe espacial. Então, a gente coloca aqui o nosso ponto de referência, nesse caso eu estou usando o espaço 1, ele vai ficar aqui no que seria um nível 0, né? Como ele é de referência, a gente está chamando ele de 0. Depois eu coloco o espaço 2, então, como o espaço 2 está conectado diretamente ao espaço 1, a gente coloca ele a um passo topológico de distância do espaço 1. Então, eu tenho 0 aqui e no 1 vem o meu espaço 2. Depois eu vejo que o 2 está conectado diretamente ao espaço 3. Então, isso quer dizer que o espaço 1 está a 2 passos topológicos do espaço 3. Eu preciso passar pelo espaço 2 e depois chegar ao espaço 3, exatamente da mesma maneira como a gente viu ali nas linhas axiais. Então, a gente diz que o espaço 3 está a 2 passos topológicos do nosso espaço raiz, que é o espaço 1. E aí, aqui a gente vê que o espaço 3 está conectado a 2 outros espaços, ao 8 e ao 9. Então, a gente faz essas conexões. A gente representa aqui, em mais um passo topológico, as duas conexões, tanto o 8 quanto o 9. E assim a gente vai seguindo, a gente segue a mesma lógica e a gente vai construindo o que a gente chama de um grafo justificado. O grafo justificado, ele sempre tem um nó raiz, que é o nó de referência, e a gente posiciona todos os outros espaços em relação a esse nó, sempre cuidando
para que cada nível dele corresponda à distância topológica do espaço para o nosso espaço raiz. Então, a gente tem aqui 4, 5, 6, 7 e 12, eles estão a 4 passos topológicos do nosso espaço raiz. Esses 4 primeiros, porque eles estão conectados com o espaço 8, que está aqui, e o espaço 12, porque está conectado com o espaço 9, que está aqui. E aí a mesma lógica, a partir do espaço 12, a gente tem os espaços 10 e 11. E esse aqui é o grafo justificado para esse nosso sisteminha baseado no espaço 1 como espaço de referência. E aí, a partir dessa lógica de como descrever o espaço, a relação entre o espaço de conexão e a relação entre os espaços de distância, a sintaxe introduz uma medida conhecida como medida de integração. O que seria a medida de integração? Se a gente olhar esse nosso grafo justificado que a gente acabou de construir para o espaço 1, em comparação com o grafo justificado que utiliza como referência o espaço 3, a gente vê que as distâncias aqui do espaço raiz para os demais espaços, elas são muito maiores nesse caso aqui do que nesse caso aqui. De cara, a gente vê que aqui no máximo a gente tem 2 espaços a 3 passos topológicos, enquanto que aqui a gente tem 5 espaços a 4 passos topológicos e 2 espaços a 5 passos topológicos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o espaço 1 e o espaço 3, em termos de distância para o resto dos espaços do sistema, eles são muito diferentes. E a gente pode calcular essa diferença. A gente pode calcular a profundidade média ou a distância média do espaço 1 em relação a todos os outros espaços e a profundidade média do espaço 3 em relação a todos os outros espaços. E depois comparar. Então, a gente pode começar a somar as distâncias médias para o espaço 1. Então, a gente vê que o espaço 2 está a 1 passo topológico. Então, eu coloco aqui 1 passo topológico. Depois, a gente vê que o espaço 3 está a 2 passos topológicos. Então, eu vou somar aqui mais 2. Depois, eu tenho 2 espaços, o 8 e o 9, que estão a 3 passos topológicos. Então, eu vou somar 3 mais 3. Cada 3 desse corresponde a um desses 2 espaços. E aí eu vou seguindo a mesma lógica. Aqui nos 4 passos topológicos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho mais 2 espaços a 5 passos topológicos. Se eu dividir isso pela quantidade de espaços para os quais eu estou medindo a distância, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu dividir, então, a soma das distâncias pela soma dos espaços, eu vou ter aqui, para o nó 1, para o espaço 1 especificamente, uma profundidade média de 3,54. Se eu reproduzir esse cálculo aqui para o espaço 3, eu vou ver que eu tenho 3 espaços a 1 passo topológico, então aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços a 2 passos topológicos. E eu tenho 2 espaços a 3 passos topológicos que estão aqui. Eu vou dividir pelo mesmo número de espaços, porque o sistema como um todo não mudou. Eu ainda estou medindo a distância para 11 espaços. E aí a minha profundidade média do espaço 3 é de 1,91. Então, a gente vê que a profundidade média do espaço 1 é muito menor do que a profundidade média do espaço 1. A integração nada mais é do que o inverso da profundidade, ou o inverso da distância média de um espaço em relação a todos os outros. No caso aqui da linha axial, que é a maneira mais tradicional da gente fazer medidas sintáticas, principalmente medida de integração, a gente vê que as linhas que estão, em média, mais próximas de todas as outras linhas, ou seja, que têm uma menor profundidade topológica em relação a todas as outras linhas, são as linhas que estão aqui marcadas em vermelho e, portanto, são
mais integradas. A integração é o inverso da profundidade. Aquelas que estão em azul mais escuro são as linhas mais profundas em relação ao sistema, ou seja, para eu ir de uma linha dessa azul para todas as outras, eu tenho que normalmente, em média, passar por um maior número de linhas. E aqui a gente consegue ver para a área conurbada de Florianópolis quais são as linhas mais integradas e quais são as linhas mais segregadas. Então a gente tem aqui o centro fundador, a gente tem a ponte, a via expressa, a BR-101, são as vias mais integradas. E a gente tem aqui o sul da ilha, lá indo para Naufragados, é o espaço mais segregado da ilha, é o espaço mais profundo em relação ao resto do sistema. E uma coisa muito interessante da sintaxe é que ela consegue medir essa distância média, essa profundidade média, considerando todas as linhas do sistema, e aí a gente tem uma análise que a gente chama de global, ou integração global, mas também só dentro de um determinado raio. E aí eu vou ver, dentro de um determinado raio mais limitado, por exemplo, aqui 800 metros, quais são as linhas que são mais próximas em média em relação ao seu entorno e quais são as linhas que são mais profundas em média em relação ao seu entorno. Então a gente vê que aqui o centro fundador de Florianópolis, as linhas, no geral, elas são muito bem integradas localmente, ou seja, elas são rasas, num raio de 800 metros. Aqui também Jurerê, Canasvieiras. E por outro lado, a gente vê que tem alguns lugares em que as linhas elas são muito profundas numa escala de 800 metros de raio. Então isso abre várias possibilidades interessantes porque a gente consegue entender a relação de um espaço em relação aos outros em diferentes escalas, tanto na escala da cidade como um todo, como na escala de uma vizinhança que a gente pode determinar qual é o raio que nos interessa, 800 metros, 1.600 metros, 2.000 metros, ou aquele que melhor se adaptar ao tipo de análise, ao tipo de objetivo que a gente tem em mente. Então esse é um primeiro indicador, talvez o mais importante, né? Durante muito tempo foi o mais importante, ou quase o único, trabalhado pela sintaxe espacial, e agora mais recentemente há uma certa tendência a incorporar igualmente um indicador chamado escolha. O que é o indicador de escolha? A escolha, ela, em poucas palavras, ela diz respeito à frequência com que um espaço, pode ser um segmento, pode ser um cômodo de uma edificação ou pode ser uma linha axial, faz parte dos caminhos entre outros pares de espaços. Então, se a gente pegar aqui esse sisteminha, e aí, só para dar o exemplo, a gente pegar 3 pares de espaços diferentes e calcular o caminho mínimo entre eles, a gente vai ver aqui em cinza, né, o caminho mínimo entre esses dois espaços, aqui o caminho mínimo entre esses dois, e aqui o caminho mínimo entre esses dois. Se a gente pegar e fizer isso para todos os possíveis pares de espaços e depois a gente sobrepuser essas trajetórias, né, esses caminhos mínimos entre os pares de espaços, a gente começa a perceber que alguns segmentos, alguns espaços, eles são usados mais vezes nesses trajetos. E por isso eles são chamados os espaços de maior escolha. Esse nome às vezes pode confundir um pouco, pode dar a entender que tem alguma coisa a ver com decisão, alguma coisa assim, mas na verdade é só o fato de que ele caiu várias vezes nos caminhos mínimos entre outros pares de espaços. Então a gente pode ver aqui, se a gente começar a traçar, né? Então a gente usou só 3 pares ali no começo, mas se a gente começar a traçar mais pares de espaços e os caminhos entre eles, até chegar ao ponto que a gente examinou todos os possíveis pares de espaços e todos os possíveis caminhos mínimos entre eles, a gente vai chegar num quadro de que alguns segmentos, nesse caso são segmentos, eles aparecem com mais força porque eles foram usados mais vezes. Por isso, a gente diz que eles têm uma maior medida de escolha. E agora, mais recentemente, nos últimos 15 anos, mais ou menos, a sintaxe tem caminhado no sentido de mudar um pouquinho
tanto a noção da distância entre elementos, quanto do tipo de unidade espacial utilizado. Então, essas análises mais recentes, elas têm usado, em vez da linha axial, elas têm usado o segmento, né? Então, o segmento é um espaço aqui entre duas intersecções, e o ângulo entre os segmentos tem sido usado como uma medida de distância entre eles. Então, ao invés da gente considerar que sempre uma linha, quando está conectada com a outra, tenha uma distância igual a 1, agora a gente pondera essa distância pelo ângulo que elas fazem. Então, nesse caso aqui, a gente diria que a distância entre esses dois segmentos, que é dada por esse ângulo 1, ela seria menor do que a distância entre esses dois segmentos, porque o ângulo é maior. Então, a gente vê aqui à direita, a gente tem uma distância métrica que é igual, né? Mas aqui a gente considera, olhando a distância angular, a gente diria que para ir do ponto 3 ao ponto 4, ele seria mais distante do que ir do ponto 1 para o ponto 2, porque eu teria ângulos mais agudos e por isso eu consideraria essa distância mais longa. E uma terceira tendência é de adotar, junto com o segmento, adotar raios métricos para as análises locais. Então, para análise com linha axial, normalmente o raio era em passos topológicos. A gente fazia análises locais raio 3. Então, eu consideraria apenas as linhas axiais que estivessem até a distância de 3 passos topológicos daquela que está sendo considerada. Agora, a gente costuma usar raios métricos, então por isso que eu mostrei o exemplo ali de 800 metros, 1000 metros, 1500 metros, são os raios mais comuns a serem usados nessas análises mais contemporâneas. Então, por enquanto é isso, eu encerro esse vídeo por aqui, mas no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre quais são os modelos explicativos, alguns dos modelos explicativos mais conhecidos da sintaxe espacial, para fechar essa tríade, né? A gente falou então do modelo descritivo do espaço, das relações entre eles, dos indicadores, e agora a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo sobre os modelos explicativos.